Boa noite a todos mais uma vez. Nós estamos no capítulo 3 da carta aos Hebreus, mais especificamente, né, no verso 7 em diante. E nós entramos no capítulo 3 dentro daquele método que o pregador aqui desse sermão, né, está utilizando. Ele está fazendo comparações, não é? De figuras, de sombras, né, de tipos do Antigo Testamento, que era muito caro à fé judaica, e está relacionando elas a Jesus e demonstrando a superioridade, né, de Cristo sobre cada uma desses tipos ou dessas instituições do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 3, ele começa fazendo, então, a comparação entre Cristo e Moisés, né? E a comparação aqui que ele estabelece é a seguinte, que Moisés, ele foi fiel em toda a casa de Deus, ou seja, dentro da, né? Dentro de. Então, ele foi fiel como parte da casa de Deus. Então, ele era parte do povo de Israel, que era a casa de Deus no Antigo Testamento. E Jesus, ele não é parte, né? Ele é o construtor da casa, né? Então, ele diz no verso 2, ele foi fiel àquele que constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas, mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. A parte B, né, desse verso 6, aí a casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, estabelece aqui uma ponte nessa comparação que o autor está fazendo entre Moisés e Cristo, com aquilo que aconteceu com esta casa, né, no Antigo Testamento, essa casa na qual o Moisés foi fiel. O que aconteceu com ela? E aí ele vai fazer aí uma citação do Salmo 95. O Salmo 95 é um comentário acerca do que aconteceu lá em Zefidim, que posteriormente recebeu o nome de Massá e Meribá, que ocasião narrada lá no capítulo 17 do livro do Êxodo, quando o povo, sentindo falta de água, clamou ao Moisés e se queixou com Moisés, né? Se queixou de Deus ali, e o Moisés, então, proveu ali água, né, para o povo de uma rocha. E esse comentário, né, que o salmista faz no Salmo 95 diz respeito àquele episódio. E o autor aqui da Carta aos Hebreus está citando parte, né, a última metade do Salmo 95. Então, ele diz assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião. A rebelião aqui é Massá e Meribá, no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei da minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa parte final aqui, do que o autor está fazendo, citando lá a parte final do Salmo 95, aqui há uma aproximação de dois episódios, né? O primeiro episódio, esse que eu citei, das águas lá de Zefidim, no capítulo 17 do livro do Êxodo, com aquilo que aconteceu no capítulo 14 do livro de Números, quando os espias voltaram lá da sua missão de espiar a terra
e 10 dos 12 espias trouxeram lá notícias muito negativas, né, da terra, e Deus disse a Moisés que iria destruir aquele povo e iria começar tudo de novo a partir dele, né? E o Moisés, mais uma vez, como aconteceu também no episódio do bezerro de ouro, lá de Êxodo 32, intercede pelo povo. Deus, então, volta atrás, mas afirma ali para o Moisés que ninguém daquela geração iria entrar na terra. Então, aqui, quando o escritor lá do Salmo 95 e o autor aqui faz essa citação de que Deus jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso, quando Deus fez isso, não foi em Refidim, não foi lá em Massá e Meribá, foi com o relatório negativo dos espias. E quando ele fala aqui no Salmo 95, descanso, lá no capítulo 14, número, não é descanso, é a terra prometida. Então, aqui, precisamos guardar bem isso. Terra prometida é uma metáfora do descanso. Então, terra prometida, lugar de descanso. Por que a terra prometida é lugar de descanso? Porque antes de chegar na terra prometida, o povo é peregrino. O povo está peregrinando pela terra, né? Ou, no caso, pelo deserto. Quando eles entram na Terra Prometida, eles deixam aquela vida de nômades e passam a vida de assentados, né? Então, eles param de ser nômades, eles param a sua peregrinação e passam para uma vida mais sedentária. E então isso é sinônimo de descanso. É bom a gente lembrar que a Terra Prometida é lugar de descanso, é uma metáfora para o descanso, porque daqui para frente o escritor vai usar muito aí o termo descanso e vai usar com ideias diferentes, né? Então, aqui nessa citação que ele faz do Salmo 95, a junção de dois episódios, esse narrado em Êxodo 17 com esse narrado no livro de Números, capítulo 14. Aí ele prossegue. Depois dessa citação, ele passa, então, para uma exortação, né? Ele começa a exortar os seus leitores ou ouvintes, né? Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo. A ideia aqui de perverso e incrédulo está fazendo referência às duas palavras que deram novo nome àquele lugar chamado Refidim, Massá e Meribá. O perverso e incrédulo aqui está associado com o significado de Massá e Meribá, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pecado aqui não são práticas pecaminosas. O principal, o pecado aqui no singular, e é isso que o autor de Hebreus tem em mente, pecado aqui no singular é incredulidade. Então, ele não está falando de pecados como fruto de uma árvore, ele está falando da raiz da árvore. E o pecado aqui é incredulidade. Então, ele prossegue dizendo, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial até o fim. Aqui, para mim, eu ponho um ponto final, findando esse parágrafo no verso 14. A minha versão aqui coloca uma vírgula para emendar com o verso 15. Eu prefiro pensar que o texto termina aqui, o raciocínio termina no verso 14, para iniciar um novo raciocínio no verso 15. Eu explico isso já já. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se mantivermos a nossa confiança inicial até o fim, combina com a segunda parte do verso 6, que a gente já passou por ele, né? Quando ele diz ali, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Eu já tinha dito já no encerramento da aula passada que esse se aqui parece condicionar a salvação
ao esforço humano, ou se não a entrada, se não a entrada, mas pelo menos a permanência. Parece que a gente não tem dúvida de que a gente entra no reino pela graça, mas não há uma clareza de entendimento quanto se a gente permanece na fé, se a gente permanece no reino pela graça. Há uma tendência muito forte, especialmente provocada por textos como esse e outros que virão ainda aqui na sequência da Carta aos Hebreus, há uma tendência muito forte da gente pensar como os Gálatas. O Paulo escreve o capítulo 3 aos Gálatas e diz para eles assim: vocês que começaram pela graça, vocês acham que vocês vão se aperfeiçoar agora pelas obras da carne? Porque é o que os Gálatas estavam fazendo, influenciados pelos judaizantes. Os judaizantes não queriam nem saber, nem do acesso. Para eles, você só teria acesso a Cristo, só teria acesso à salvação, se você juntasse Cristo mais a prática das obras da lei, especialmente as leis rituais, incluindo aí principalmente a circuncisão. Mas, já que os Gálatas poderiam resistir a uma entrada, né, no reino, juntando aí a fé em Cristo com a circuncisão, eles então passaram a ensinar que você, tudo bem, você quer aceitar que a entrada é pela graça, tudo bem, concordamos com você, mas a permanência, a continuidade, aí é com você. O aperfeiçoamento é com você. E aí você tem que ser um praticante das leis cerimoniais e rituais do Antigo Testamento. O Paulo escreve para combater isso e diz para eles: vocês que começaram pela graça, vocês acham que vão se aperfeiçoar pelas obras? Em outras palavras, o Paulo está contestando isso. Parece, pelo ensino paulino, que não apenas a nossa entrada no reino é pela graça, mas também a nossa permanência nele é pela graça. O que ficou claro quando eu trabalhei o capítulo 5 de Romanos com vocês. Lá, o verso 1 diz, justificados, pois, pela fé, né? Justificar aí a ser aceito por Deus, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Veja, nós tivemos acesso pela fé em Cristo e estamos firmes pela mesma fé em Cristo. Então, não me parece que nem a salvação, a entrada, nem mesmo a permanência no reino se deva ou se condicione à prática da lei ou à prática a qualquer prática nossa, né? A qualquer produção da nossa parte, mas tudo somente pela graça de Deus, né? Isso eu vou fazer alguma aplicação disso mais adiante. Vai ficar claro que, mesmo aqui para o autor de Hebreus, é isso que está na mente dele, apesar dele estar usando esse se aí, aparentando uma condicionalidade. No verso 15, então, ele vai fazer novamente uma citação do Salmo 95, porque ele quer fazer uma aplicação disso. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião, e aqui, para mim, começa um novo raciocínio. Por quê? Porque esse enquanto aqui na minha versão, ele é meio traiçoeiro, né? Eu prefiro que aqui, no início, o início do verso 15, seja iniciado quando se diz, não enquanto se diz, mas quando se diz, porque ele vai fazer uma citação de um verso lá do Salmo 95, para fazer algumas perguntas na sequência, perguntas de aplicação na sequência. Ele diz, quando se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião, aí ele vai fazer as perguntas. Quem foram os que ouviram e se rebelaram?
Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? A resposta é sim, é uma pergunta retórica. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Sim, foi aqueles que foram rejeitados lá no capítulo 14 do livro de Números. E a quem jurou que não entraria no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Sim, foi aquela geração representada por aqueles 10 espias. Desse modo, ele conclui, então, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja, aqui ele está tratando de gente que não entrou. Ele não está tratando de gente que entrou e depois, por incredulidade, saiu. É aí que o ser condicional dele no verso 6 e no verso 14 precisa receber uma atenção da nossa parte. Porque se nós tratarmos esse ser aí do verso 6 e do verso 14 como uma condicional para a salvação, então nós entraremos em conflito com esse verso 19 e com outros versos que virão na sequência, quando ele diz aí que aqueles não puderam entrar, ou seja, eles não entraram. A incredulidade não é uma incredulidade pós-fé. É uma incredulidade que vem antes da fé. É uma incredulidade que impede a fé. E se não houver fé, não há entrada. É o que ele vai dizer aí na sequência do capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Veja, alguns de vós pareça ter falhado. Que falha é essa? A falha de não ter entrado. Ele está dizendo isso a uma igreja, a uma congregação, está todo mundo lá, aparentemente todo mundo é crente. Mas, pelo fruto de incredulidade que está se manifestando na vida de alguns deles, o escritor está dizendo para nós que, olha, se isto se configurar, se esse comportamento de não confiança se estabelecer entre vocês, isso será uma prova de que vocês falharam. Falharam em quê? Falharam em não entrar. Ou seja, vocês entraram para a igreja, mas permanecem incrédulos. Veja a aplicação que ele vai fazer na sequência. Porque as boas novas também foram pregadas a nós. Ele está dizendo as boas novas foram pregadas. Mas o fato das boas novas serem pregadas não quer dizer que todo mundo crê. Alguns falham em crer. E quem falha em crer são aqueles que permanecem presos à incredulidade. Ele prossegue, assim como a eles, foi pregada a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou. Por quê? Porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Ou seja, mais uma vez, aqui a gente não tem pessoas que creram e depois se tornaram incrédulos. Nós temos pessoas que entraram para a igreja, que são alvo dos sermões dominicais, são alvos dos ensinos bíblicos que a igreja faz, mas que ainda são incrédulas. Porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram, ou seja, eles simplesmente não creram. Porque somos nós. E aí, quando ele fala nós, ele está dizendo o seguinte: quando a gente olha para a igreja, a gente tem que, no geral, dizer o que a igreja é. E o que a igreja é? A igreja é a comunidade dos salvos. Então, quando nós olhamos para uma igreja, a gente não sai dizendo assim, ó, isso aqui é salvo, isso aqui não é, isso aqui é salvo, isso não é. Não. Olhamos para a igreja é a comunidade dos salvos. Tá. Isso não quer dizer que todos os que estão ali sejam de fato salvos. Assim como Israel, no Antigo Testamento, Israel era o povo de Deus.
mas não significa que todo israelita seja parte do povo de Deus. Porque o que ele está dizendo aqui é que a palavra que nos foi evangelizada, a palavra que foi pregada a nós, foi pregada a eles também. Mas nem todos eles receberam essa palavra, essas boas novas, com fé. Então, quando ele faz esse olhar para a igreja, ele fala, nós, ele está usando no geral, nós, os que verdadeiramente creram, né? Nós, a igreja, porque somos nós os que temos crido. Como é que uma pessoa entra no descanso de Deus? Ela entra pela fé, ela entra crendo. Então, aqueles que não creem, não entram, ou não entraram. Mas nós, os que temos crido, nós entramos no descanso. Então, guardem bem isso, que apesar do se, lá dos versos 6 e do verso 14, nós não estamos tratando aqui de uma condicionante, no sentido de que as pessoas entram para a fé e depois saem da fé. Entram no descanso de Deus e depois saem. Na verdade, aqueles que mostram agora que não estão no descanso de Deus, eles não estão saindo do descanso de Deus. Eles nunca entraram, porque para entrar precisa crer. E eles, apesar de terem recebido as boas novas, eles não a receberam com fé, ou seja, eles não creram. Mas os que creram entraram no descanso de Deus. No verso 3, aí, né, ele diz assim, fazendo novamente uma citação do Antigo Testamento. Assim jurei na minha ira. Isso aconteceu lá no capítulo 14 do livro de Números. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora lá o descanso, não entrarão na terra prometida. Terra prometida é lugar igual descanso. Não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Veja, meu descanso aqui vai se referir a, primeiro, o descanso representado pela Terra Prometida, mas ele também faz um recuo na história, e agora ele faz referência ao sábado, lá de Gênesis capítulo 2. Quando Deus, depois de criar todas as coisas, diz lá que no sétimo dia ele descansou. Então, Deus estava trabalhando e chegou no sétimo dia, ele cessou de trabalhar. Ele completou a sua obra. Da mesma forma, esse povo aqui está peregrinando pelo deserto e quando ele entra na terra prometida, ele cessa a peregrinação. Ele entra no descanso. Pois em certo lugar, e esse certo lugar é Gênesis capítulo 2, pois em certo lugar, ele assim se refere ao sétimo dia. E no sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar, diz outra vez, não entrarão no meu descanso, ou seja, Números capítulo 14. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência ou da incredulidade, determina outra vez certo dia. Volta a fazer referência à promessa no Salmo davídico, lá do 95. Hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando aqui se refere esse antes? Quando foi que Deus disse, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, antes do Salmo 95? Ora, ele nunca disse isso antes nessas palavras. Aqui é uma citação que vai se repetir muito no livro de Deuteronômio. Porque no livro de Deuteronômio, seguindo
a mesma fala de Deus lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Deus firma uma aliança, ele diz, olha, se ouvirdes atentamente a minha voz e praticardes os meus mandamentos, vocês vão ser meu povo, etc. e tal. O livro de Deuteronômio faz referência várias vezes, se ouvirdes, se ouvirdes, se ouvirdes. Em especial, no capítulo 27 e 28, quando se ouvir e guardar os mandamentos, virão as bênçãos, e se vocês ouvirem e não guardarem, virão as maldições ali daqueles 2 capítulos. Então, aqui, quando ele fala assim, como foi dito antes, como havia sido falado antes, é praticamente todo o livro de Deuteronômio, onde Deus disse frequentemente essas palavras, não com essas palavras aqui, mas disse o mesmo conteúdo, disse a mesma coisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Aqui nós estamos entrando numa outra esfera, onde Jesus vai ser comparado não só a Moisés, mas à sua continuidade, ou seja, ao Josué. E Jesus vai ser superior ao Josué, porque aqui o autor está dizendo que a entrada na Terra Prometida não significou o descanso de Deus, não significou entrar no descanso de Deus. Ele está dizendo que o Josué, sim, ele conduziu o povo para a Terra Prometida. A Terra Prometida deveria ter sido o lugar do assentamento, o lugar da entrega, o lugar da confiança. O povo deveria ter prosperado nessa terra por confiar no Senhor. Mas a gente conhece a história, sabe que não foi bem assim, né? Foi incredulidade, renovação, cativeiro e retorno do cativeiro, né? Então, a gente sabe que o povo na terra, onde deveriam ter entrado no descanso de Deus, eles, na verdade, não descansaram, porque eles permaneceram, a incredulidade permaneceu ali, mesmo depois de Deus ter cumprido a sua promessa feita a Abraão. Portanto, conclui o autor aqui de Hebreus, portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Agora, esse descanso já é um descanso escatológico. Ele já está falando de um descanso que é aquele que a gente vai ler no capítulo 14 do livro do Apocalipse, né? No capítulo 22 do livro do Apocalipse, aquele descanso que é aquele lugar, né? A nova terra e o novo céu, onde não haverá mais canseira, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, etc. e tal. Até que esse descanso chegue, nós estamos agora peregrinando. E a nossa peregrinação, e é isso que o autor está querendo que os seus leitores ou ouvintes entendam, que nós não podemos ser semelhantes àquela geração que pereceu no deserto. Não pode haver, como ele disse aqui, não pode haver entre vós um coração perverso e incrédulo, como ele disse no verso 12, do capítulo 3. Né? Nós precisamos cuidar para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo, que foi o que aconteceu com aquela geração lá no deserto. Enquanto nós estivermos peregrinando aqui, haverá de haver um esforço, veja, portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois assim como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas.
em vista disso, em vista desse descanso escatológico, né? Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, ou seja, o exemplo dessa geração que pereceu no deserto. Enquanto nós olhamos para frente, ansiando, almejando aquele descanso escatológico, nós precisamos desfrutar do descanso durante a peregrinação. E aí, descanso na peregrinação significa confiança em Deus. O único modo de nós participarmos do descanso, entrarmos no descanso de Deus, é nós crermos. E o único modo, o modo como nós nos portamos já dentro do descanso de Deus, como esse descanso se expressa, é confiando em Deus, na condução de Deus, na presença de Deus, nos propósitos de Deus, na direção para onde Deus está apontando, confiar na provisão de Deus. Então, fé aqui e descanso é sinônimo de confiança em Deus. E isso aqui é importante porque eu já mencionei aqui em algumas outras partes das Escrituras que a gente tem a gente caminhou muito para um conceito institucional da fé, né? Parece que ser crente se transformou numa certa categoria. Então, nós pertencemos à categoria dos crentes, como se fosse uma instituição, né? Como se fosse um partido, como se fosse algo ao qual nós passamos a pertencer, como se nós pertencêssemos, por exemplo, a um clube social qualquer. Né? Então, eu pertenço a esse clube aqui. Né? Mas a gente precisa resgatar o valor e o sentido desta palavra, crente. E para resgatar o valor e o sentido desta palavra, a gente precisa substituí-la ou colocar ao lado dela a palavra confiança. E confiança é descansar em Deus. Confiança é descansar no fato de que não importa o que as circunstâncias estejam querendo nos dizer, nós descansamos na palavra final de Deus. Nós descansamos naquilo que Deus nos prometeu. Né? Então, isso é muito importante para nós dentro desse período que nós estamos vivendo de pós-pandemia. A pandemia, ela arrasou a fé de muitos crentes. A igreja hoje está sofrendo o abalo produzido pela pandemia. E a pandemia, ela produziu esse abalo porque nós estávamos até então muito acostumados a uma fé um pouco mais automática, a uma relação com Deus meio que automatizada. Como é que funcionava isso? A gente enfrenta uma crise e a gente ora e a crise passa. Às vezes tem uma crise que é um pouco mais demorada, mas ela passa. Quando a pandemia chegou, houve um alvoroço tomando conta de toda a igreja. Eram vigílias de oração, era campanha de oração, era gente orando na internet, era gente convocando para reunião de oração aqui e ali, e teve uma mobilização da igreja que se colocou em oração, e os profetas surgiram dizendo que a pandemia se levantou, mas vai cair, porque Deus vai derrubar, porque isso é do diabo, porque Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado.
foi aquele fervor, e aí a igreja se manteve em oração. Só que o tempo foi passando. E esse fervor, esse embalo inicial, né, provocado por esses profetas de plantão que parecem saber tudo sobre Deus, parecem saber mover a mão de Deus para a direita ou para a esquerda quando eles viram a chave certa ou usam a frase correta para fazer Deus funcionar. Quando isso começou a se delongar, esse movimento foi se esfriando. Foi se esfriando, se esfriando, se esfriando. 2 anos e meio, não teve movimento de oração que resistisse a permanecer orando por tanto tempo. Obviamente, pegando um link lá com o Elias, Deus conservou os seus 7.000 que se mantiveram de joelhos. Mas hoje, olhando para a igreja, e mesmo no pós-pandemia, a gente vê uma igreja quase que arrasada do ponto de vista daquilo que era antes da pandemia. Algumas congregações sofrendo mais do que outras, não é? Algumas congregações numa luta enorme para se manter abertas, se manterem funcionando, né? Uma crise financeira, porque quem sai também sai com o dízimo, sai com a contribuição financeira, um êxodo, né, de pessoas que romperam com as suas congregações locais e migraram para outras congregações, enquanto algumas congregações, entre aspas, lucraram, outras ficaram no prejuízo e estão passando grande aperto, né, nesse período que nós estamos vivendo. E isso deve mostrar para nós o quanto a carta aos Hebreus é atual. O quanto essas palavras aqui ditas por esse pastor que está pregando esse sermão à sua congregação, o quanto a experiência que ele estava olhando, que ele estava observando na sua congregação naquela época, o quanto ela se atualizou em vários períodos da história da igreja. Em vários períodos da história da igreja, a carta aos Hebreus, ela se tornou a palavra de Deus, como nós vamos ver daqui um pouco mais adiante, a palavra de Deus viva e eficaz. Viva no sentido de resgatar a fé, de redespertar a fé, ou trazer a fé que nunca, de fato, esteve presente. E aí, a pandemia, e aí aqueles que acreditam, né, na grande tribulação, como um período de 7 semanas, ou 7 dias da grande tribulação, se ela for literal ou não também, independente disso, o que a gente sabe é que o melhor modo, a melhor maneira, o melhor modo de provar se a fé realmente está presente é por meio da tribulação. Então, nesse sentido, a pandemia ela cumpriu um papel meio que revelador para nós, ou ainda está, né, cumprindo esse papel revelador para nós. Aqui, o autor ele trabalha essa palavra aí, descanso, e ele fala de entrar no descanso de Deus. E esse descanso é o rompimento da incredulidade para a credulidade, para a fé em Deus. Depois ele fala de uma fé em termos de confiança, ato contínuo.
de confiar em Deus durante todo o período da nossa peregrinação por esse deserto, mas sabendo que resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus. Mas para estar naquele descanso sabático escatológico, é necessário que agora, nessa peregrinação, a gente se manifeste ou se revele como crentes, ou seja, como aqueles que confiam na provisão de Deus, na condução de Deus, no sustento de Deus, na presença de Deus, e confie que o caminho que Deus está apontando é o melhor para nós, mesmo que as circunstâncias possam tentar nos dizer o contrário. Aonde que a gente vai encontrar força para fortalecer essa fé? Aonde que a gente vai encontrar alimento para esta fé? Para dar robustez a essa fé? Como é que nós vamos dizer, com o exercício da fé, que nós estamos de olho naquele descanso que ainda resta para o povo de Deus? Como é que a gente funciona? Como é que a gente indica isso? De onde vem, né, a força que nos coloca em movimento naquela direção? E aí, então, o autor, no verso 12, vai dizer: porque a palavra de Deus, a mesma palavra, aquelas boas novas que foram pregadas a nós e a eles, que ele mencionou no verso 2 do capítulo 4, ele volta a esta palavra, e olha que todo o sermão desse pastor, autor da carta aos Hebreus, todo o sermão dele é Bíblia pura. É uma leitura bíblica e interpretação da Bíblia. Não tem achômetro, não tem aqui discurso, não tem aqui palestra motivacional, tem aqui Bíblia, né? Tem aqui palavra de Deus. E o autor, ele acredita que é a palavra de Deus que pode não apenas romper a incredulidade e trazer pessoas à fé, mas é a palavra de Deus que nutre esta fé e faz com que os crentes continuem sua jornada com perseverança, confiando na condução e no agir de Deus. Ele diz aí, então, que a palavra é viva e eficaz. Primeiro, já por ser divina, ela é poderosa. Ela é viva porque vem de um Deus vivo. Apesar de nós estarmos aqui olhando para letras impressas num pedaço de papel, isto não reduz a palavra de Deus a uma abstração, não reduz a palavra de Deus a algo estático. Porque você sabe que quando você tem um pensamento, enquanto você está pensando, ele é vivo. Quando você coloca esse pensamento no papel, ele morreu. Não é a mesma coisa com a palavra de Deus. E o testemunho de que não é a mesma coisa com a palavra de Deus é por causa daquilo que ela produz na vida de quem a recebe, de quem a lê, de quem medita nela, de quem a ouve. Né? Então, ele diz que é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, porque, como Deus disse lá por meio de Isaías, no capítulo 55, ela não volta vazia, ela sai da boca de Deus e ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, não volta vazia, ela é eficaz, ela é cortante como uma espada de dois gumes. E aí você deve se lembrar, né, que essa metáfora não é nada agradável, porque uma espada fere, né? Mas a espada que fere, ou aqui a gente poderia usar
substituir a espada por um bisturi, esse ferimento não é para a morte. Esse ferimento é justamente para retirar aquilo que pode levar à morte. É palavra viva. Então, é como uma espada de dois gumes. Mas ela é viva, é produtora de vida. Mas para produzir vida, ela fere. E aí está, às vezes, o desencanto de muitos crentes com a palavra de Deus. Porque, muitas vezes, nós achamos que é palavra de Deus quando a palavra é agradável. Não é? Mas a gente precisa de confrontação. A gente precisa do bisturi. A gente precisa de algo além de nós mesmos que identifique em nós aquilo que pode nos levar à morte. E precisamos que alguém, além de nós mesmos, tenha condições de remover de nós aquilo que pode nos levar à morte. E você sabe que quando você vai ao médico, pode ser que o médico tenha que dizer algo para você que não vai ser nada agradável. Mas e se ele escondesse de você? Se ele escondesse de você, ele te condenaria a uma morte que poderia ser evitada. Então, quando ele revela para você aquilo que pode te levar à morte, é porque há um prognóstico, há uma proposta de tratamento que pode evitar a morte. E assim funciona a palavra de Deus como uma espada, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Aqui, discernir dentro de nós aquilo que nós não conseguimos discernir. Discernir dentro de nós aquilo que só a palavra de Deus pode discernir. Porque você sabe, narcisista como nós somos, ou tendemos a ser, nós sempre teremos uma boa opinião a nosso próprio respeito. A gente gosta de pensar que a gente é bom, né? A gente gosta de olhar para o outro e ver quão mal o outro é. Mas a gente não gosta de perceber a nós mesmos como agentes maus. Às vezes a gente lê alguns textos bíblicos e a gente lê da perspectiva para o outro, mas não para nós, porque no nosso juízo nós somos bons. Aí nós precisamos de alguém que tenha coragem de dizer para nós que a gente não é tão bom assim. E esse alguém é Deus, que vem com a sua palavra, que vai até o mais profundo do nosso ser e revela para nós os resíduos de trevas, os resíduos de maldade que ainda nos habitam e que precisam ser tratados, precisam ser trazidos aos pés da cruz. Na linguagem de João, em 1 João 9, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Então, só a palavra de Deus tem poder de discernir essas nossas entranhas e mostrar para nós que, apesar de a gente gostar sempre de pensar que nós somos bons, nós não somos tão bons assim como nós gostamos de pensar. E é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Em outras palavras aqui, irmãos,
O autor de Hebreus está dizendo o que Paulo disse lá naquele texto que eu preguei aí na igreja de vocês na última vez que aí estive. Ele está dizendo assim, ó, você que está em pé, cuidado que não caia. Né? E ele fala isso justamente fazendo citação, como o autor de Hebreus está fazendo aqui, fazendo citação de experiências dessa geração que pereceu no deserto. Né? Então, ele está dizendo para nós aqui que a gente deve buscar, né, ser bom, mas não se iludir que tudo que nós fazemos com intenções puras, com motivações puras. Mesmo quando a gente faz o bem aos outros, a gente tem que julgar se a nossa motivação é pura. Porque há tanta maldade em nós, por causa da nossa herança pecaminosa, que até quando a gente faz o bem, nós somos pecadores. E só a palavra de Deus para discernir, né? Só ela é capaz de perceber os pensamentos, as intenções do coração. Mas feito Pastor, isso... posso só falar um Sim, negocinho? sim, Esther. Não é comentário que o senhor falou, está muito triste, porque nós já estamos no capítulo 8 de Hebreus e ficou tanta coisa importante para trás. Porque na nossa revista não fala nada disso, a gente segue a revista, e são coisas importantíssimas que o senhor falou, que deixou de ser falado para a classe. Já estamos no capítulo 8, já passamos no Melquisedeque, já estamos na nova aliança, e tudo isso para trás é um negócio importantíssimo para se falar para os crentes. Não é não? Estou triste. Para consolo, lembre-se que Deus, ele trabalha dentro, né, dentro do nível dos construtos que nós adquirimos. Então, veja, o fato de você ter dado uma aula dentro dos construtos que você tinha até então, esteja certa que aquele conteúdo abençoou seus alunos. Agora, é óbvio que agora, você recebendo um pouquinho mais, você eleva seus construtos. Numa próxima aula, Deus vai usar esses construtos para abençoar outras pessoas, mas não é nunca um prejuízo, né? Um professor, uma professora lá do ensino fundamental 1, né? Ela deu ali os construtos que ela tinha e que ela podia dar aos alunos dentro daquele nível, e não foi perdido, pelo contrário. Aquilo formou, construiu saber naquelas crianças que capacitou elas a entender coisas maiores no Fundamental 2, no ensino médio, e assim por diante. Então, assim, para consolo, não fique triste com isso, porque esse saber é uma construção, e ele está sempre sendo construído. Cada vez que Deus acrescenta algo para nós, a reação é de alegria, né? A gente deu até agora o que a gente tinha. Ok? Então, esteja certa que Deus abençoou muito os seus alunos dentro dos construtos que você tinha e que os seus alunos também tinham, e devem ter acolhido muito bem o seu ensino. Ok? Então, o autor de Hebreus agora, ele vai fazer uma aplicação, né, uma conclusão. Se a coisa é assim, se a palavra, as boas novas, foi nos pregada, e se nós não devemos ser como aquela geração que pereceu no deserto, como é que nós devemos ser, então, com
com essas boas novas mais claras, com esses ensinos mais claros que nós estamos recebendo acerca de Jesus. Aí ele diz, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, e o autor de Hebreus sempre vai voltar a esse ponto, você deve ter visto que ele já mencionou isso, né? No capítulo 2, no verso 17, né? Quando ele estava falando da divindade do Filho do Homem, né? Ele disse que por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus. Então, frequentemente, mesmo quando ele está fazendo as comparações, ele vai voltar, né, a essa questão do sumo sacerdócio de Cristo. No 3:1, ele voltou a dizer, né, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, ou seja, Jesus, e aqui ele está falando para nós, se as coisas são assim, se Jesus é quem nós estamos aprendendo que ele é e crendo, e como ele disse ali no verso 1 do capítulo 3, né? Nós até estamos declarando, nós estamos confessando publicamente que ele é. Então, o que espera de nós, né? Que postura nós temos que ter que combine com essa declaração de fé, que combine com esse entendimento que nós estamos tendo. Aí ele vai dizer para nós, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Isso é descanso. Né? Como é que o descanso, né, se manifesta? Como é que ele se revela? Como é que uma vida de confiança em Deus, como é que se materializa isso, né? Ele está falando, é uma entrada, é uma frequência, é uma busca e é um depositar constante de confiança em Deus, que é misericordioso e é um Deus gracioso e que nos socorre nos momentos oportunos ou nos momentos de necessidade. Veja que nesse resumo que ele está fazendo aqui, ele está dizendo que, primeiro, ele volta à questão sobre a pessoa desse sumo sacerdote. E ele faz isso porque um pouco mais adiante ele vai trabalhar um pouquinho melhor, vai expor melhor essa questão do sumo sacerdócio de Cristo. Né? Mas aqui ele já adianta para nós. Ele já tinha dado uma adiantada no verso 17, né, sobre a eficácia do exercício desse sumo sacerdócio. Aqui ele fala para nós, né, que esse sumo sacerdote ele tem poder e tem condições de nos socorrer, porque ele também foi experimentado em todas as nossas fraquezas, diferenciando-se de nós apenas porque ele não caiu, ele não pecou. Então, ele pode nos socorrer. Mas ele já adianta aqui, quando ele diz assim, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Essa expressão aqui não pode nos passar despercebida. Porque quando ele fala Jesus, ele está se referindo ao nome do Jesus homem. É assim que nós conhecemos Jesus. Simplesmente Jesus, ou Jesus de Nazaré, é Jesus na sua natureza humana. Mas quando ele coloca na sequência Jesus, o Filho de Deus, ele está falando da natureza divina.
Então, esse sumo sacerdote aí, ele vai trabalhar isso um pouco mais adiante. Ele não é igual ao sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele vai tratar da superioridade de Jesus agora, né? No capítulo 5, ele vai tratar da superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio, o sumo sacerdócio do Antigo Testamento. Mas aqui ele já está adiantando para nós que ele é diferente. Por quê? Porque ele tem duas naturezas em si mesmo. Ele é Jesus, mas ele é o Filho de Deus. Ou seja, ele é homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Não é? Então, isso faz de Jesus alguém em quem nós podemos confiar plenamente. Ele vai desenvolver isso agora no capítulo 5 até o verso de número 10. Vamos lá. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens. Então, primeira expressão, uma pessoa, para ser sumo sacerdote, não pode se autodenominar sacerdote, ok? Ele tem que ser designado. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento foram designados, eles não se autonomearam, eles foram designados por Deus. Mas, ser designado por Deus, eles precisavam ser homens. Por isso, todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus. Veja que nós temos duas partes aqui, né? Em favor dos quais, ou seja, ele oferece um serviço a favor dos homens, do meio dos quais ele foi tirado. Ele também é homem como esses homens. Então, uma parte do seu trabalho é realizar algo em favor desses homens. Mas uma outra parte do seu trabalho é realizar um trabalho relativo às coisas de Deus. Então, ele tem um pé na direção dos homens e outro pé na direção de Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. E aqui a oferta e sacrifício pelo pecado é a mediação. Então, o sacerdote, ele está colocado entre os homens e Deus. Mas a mediação não é feita pelo sacerdote. A mediação é feita pelas ofertas e sacrifícios que são oferecidos pelos pecados. Ofertas aqui se refere às ofertas lá do Antigo Testamento, e você pode ver isso lá no livro de Levítico, capítulo 1 até o capítulo 8, você vai ver ali que você tem as ofertas de grãos, né? Ou de cereais. Isso aí são as ofertas. E você tinha os sacrifícios. Os sacrifícios são aqueles sacrifícios de sangue, né? Os sacrifícios onde animais eram mortos. Então, o sacerdote, ele fazia a mediação entre os homens, do meio dos quais ele foi tirado, e Deus, pelo qual ele foi designado, ele fazia essa mediação por meio das ofertas e dos sacrifícios. Capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância. Então, o trabalho do sacerdote era um trabalho de misericórdia, porque ele não era melhor do que os homens do meio dos quais ele foi tirado. Ele é deles, ele é designado dentre os homens. Então, ele é parte desses homens aí. Para oficiar em favor deles, ele tem que entender que, se não fosse ele designado por Deus para ser sacerdote, ele estaria na mesma condição desses homens. Então, não faz sentido um sacerdote soberbo, um sacerdote orgulhoso. Pelo contrário, ele tem que fazer um serviço compassivo, um serviço de compaixão por aqueles que trazem ali o seu animalzinho e vêm ali confessar os seus pecados. Porque ele mesmo também
está rodeado de fraqueza. Então, não faz sentido um sacerdote soberbo, orgulhoso, olhando de cima para baixo, porque ele mesmo está cheio de fraqueza. Por esta razão, por ele também estar cheio de fraqueza, por esta razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Esse é o sacerdote do Antigo Testamento. Designado por Deus, tirado dentre os homens, compassivo, porque ele também está cheio de fraqueza, e que oferece sacrifícios não apenas pelo povo, mas oferece sacrifício por si mesmo. Esse é o sacerdote do Antigo Testamento. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Então, ele está fazendo referência lá ao capítulo 8 do livro de Levítico, né, capítulo 8 a 10, quando Arão é separado e consagrado sumo sacerdote, toda a casa de Arão. Os filhos de Arão passam a ser, então, a casa sacerdotal, né? Então, eles foram separados por Deus e consagrados a Deus. Ninguém toma essa honra para si, ninguém se candidata a ser sacerdote, ninguém se nomeia sacerdote. Ele tem que ser designado por Deus dentre os homens, e a exemplo de como aconteceu com o Arão. Aí ele vai falar que Cristo é superior a Arão. Ele é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. E ele vai começar a fazer essa comparação dizendo o seguinte: assim, Cristo também não glorificou a si mesmo, ou seja, ele não se autonomeou. Não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse, ou seja, ele foi designado por Deus, que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Fazendo de novo citação lá do Salmo 95. Perdão, do Salmo 110, né, que é um salmo messiânico. Tu és meu filho, hoje te gerei. E que também diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós temos um problema. Por quê? Porque todo sacerdote do Antigo Testamento é segundo a ordem de Arão. É Arão, é a casa de Arão, que é designada casa sacerdotal. E Jesus não é levita. Jesus não é da casa de Arão. Então, para Jesus ser sacerdote ou sumo sacerdote, ele tem que ser de outra ordem. E o que nós temos a partir daqui, que vai terminar com o capítulo 7, é a mudança de ordem sacerdotal. Nós vamos concluir o período em que a ordem sacerdotal foi a ordem de Arão, e agora vai mudar de ordem. Porque a ordem de Arão está sob a lei do Antigo Testamento. A ordem de Melquisedeque, a nova ordem, está sob a graça. Então, é necessário que uma dê lugar à outra. Então, ele está dizendo que a ordem do sacerdócio de Cristo não é a ordem de Arão, porque ele nem levita ele é. Né? Ele vai prosseguir aqui. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Veja, ele é de uma outra ordem, mas ele é humano. Ele é homem. Tem que clamar a Deus, tem que orar a Deus, né? Tem que depender de Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, o aperfeiçoamento, né, o topo do sofrimento de Cristo foi a sua morte, por meio da qual ele abençoa, né? Ele se torna fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque.
mais uma vez, ele faz menção que a ordem sacerdotal de Cristo não é mais a ordem arônica, porque ele não é levita, mas aqui está sendo iniciada uma nova ordem, está havendo uma substituição da ordem. A ordem agora é a ordem de Melquisedeque, e a gente vai ter que entender quem é Melquisedeque só lá no capítulo 6, capítulo 7. Por quê? Porque aqui o autor de Hebreus vai parar para dar uma bronca nos crentes, nos membros da igreja. Ele vai dar uma bronca. É a parte mais dura da carta aos Hebreus. Ele sempre vai fazer uma exortação, sempre às vezes com um tom mais pastoral, mas aqui ele assume um tom mais profético. Ele é mais contundente, não é? Ele vai interromper o seu raciocínio, que ele só vai retomar lá no capítulo 7, e vai iniciar aí no verso 11, então, essa repreensão aos membros da igreja. Sobre isso, ou seja, sobre essa questão da ordem de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar. Não porque elas sejam difíceis de explicar, é porque ele vai dizer aqui que vocês se tornaram tardios em ouvir. Então, ele vai dizer assim, difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. E esse é o grande prejuízo, irmãos. O grande prejuízo, se a palavra de Deus é viva e eficaz, a vida da fé, a vida a vida confiante, ela precisa, ela carece de ser alimentada por essa palavra. Deixar de ouvir a palavra vai trazer um enorme prejuízo à fé. Por isso que ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma diaconisa da igreja sobre a igreja, estávamos comentando sobre a igreja, sobre o momento da igreja, etc. e tal, e ela estava demonstrando algumas preocupações. E quando a gente demonstra algumas preocupações com o estado da igreja, geralmente a gente quer ter algumas ideias assim. Escuta, que tal se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse aquilo outro? Se a gente trouxesse, né, um pessoal bacana aqui e a gente fizesse uma programação e etc. e tal. É sempre esse caminho que é sugerido. Que as pessoas acreditam que se nós fizermos uma boa programação, a gente não só vai atrair mais pessoas, mas essa programação ela poderá despertar a fé. Isso é um atalho. A igreja pode fazer isso. No próximo final de semana, por exemplo, no sábado à noite, às 19h30, nós vamos estar com uma programação musical recebendo o Conjunto Som Maior. No domingo, no culto da noite, a gente vai estar com outro grupo musical, o Grupo Concerto. Mas, irmãos, isso não pode substituir aquilo e tão somente aquilo que é poderoso para despertar, para renovar e para fortalecer a fé. Abandonar a palavra de Deus, tornar-se tardio em ouvir a palavra de Deus, vai atrasar a vida. E é a bronca que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Muitas igrejas estão tomando atalhos, né? Tem igrejas que é um evento atrás do outro. E as pessoas que vão para evento, elas estão buscando diversão religiosa, não é? Então, elas estão se tornando, nós estamos ajudando essas pessoas a se tornarem tardias em ouvir. E aí, então, em resposta a essa diaconisa, eu disse para ela, eu falei assim, olha, a única esperança que eu tenho está naquilo que eu me esforço para fazer da melhor forma possível, que é pregar a palavra e ensinar o evangelho. Eu tenho tanta confiança nisso, irmãos, que quando eu fui pedir a Damares em namoro, eu não confiava muito no meu taco,
Eu preparei um sermão, eu preguei um sermão para Damares num banco do Parque da Água Branca. Eu abri a Bíblia e li um texto bíblico para ela, lá de 2 Reis. Eu li para ela um texto que dizia mais ou menos o seguinte: se o teu coração é com o meu coração, como o meu coração é com o teu, então dá-me a tua mão. Deu certo. Eu estou casado até hoje. Então, eu falo, eu brinco com isso, mas eu acredito mesmo, irmãos, naquilo que a própria palavra diz acerca de si mesmo. A gente pode produzir uma porção de coisas, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer com a igreja, tem muita programação legal que a gente pode criar, que a gente pode introduzir para movimentar a igreja, para alcançar certos objetivos, etc. Mas a centralidade da palavra de Deus numa igreja é determinante se ela vai ser uma igreja viva ou uma igreja morta. É determinante. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo: eu queria compartilhar com vocês tantas coisas sobre esse assunto, há tantas coisas que eu queria repartir com vocês, mas eu não posso fazer isso, porque vocês se tornaram lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E princípios elementares aqui são algumas questões que ele vai mencionar daqui a pouco, mas por enquanto ele não as menciona. E ele só diz isso para acrescentar: e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática, veja, prática, tem suas faculdades morais exercitadas. Veja que interessante, né? O Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, ele diz: olha, Deus vos deu todas as coisas para a vida e a piedade. E aí ele começa a dizer assim: olha, acrescentem a piedade à vossa fé, acrescente o conhecimento à vossa piedade. Ele vai desencadeando diversos exercícios espirituais até chegar lá na frente e dizer: ó, se essas coisas houverem, abundarem em vós, vocês não se tornarão infrutíferos, vocês não tropeçarão jamais, vocês alargarão a entrada de vocês no céu. Mas é necessário exercitar, né? Pela prática, tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Assim, agora sim, ele vai falar o que ele quis dizer, né, com os princípios elementares da palavra de Deus. Ele vai dizer aí, então, para nós, assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, os aspectos elementares da palavra de Deus, prossigamos para o aperfeiçoamento, e essa palavra é importante para todo novo convertido, e ela precisa ser lembrada, todo crente. O crente está andando, ele é nova criatura, ele anda em novidade de vida, ele está progredindo, assim como ele cresce biologicamente, ele cresce espiritualmente, não é? Então ele está em processo de aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Aquela questão inicial, né, de voltar-se para Deus. O ensino sobre batismo e imposição de mãos, que se refere à nossa relação com a igreja. A ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que se refere ao nosso futuro. Então, essas coisas todas fazem parte lá da classe de catecúmenos, que eu não gosto disso. Além da palavra ser feia, ainda eu não gosto disso.
porque condiciona aquilo que nós chamamos de discipulado a uma preparação de batismo, que depois do batismo não tem ninguém que discipule, no sentido relacional. Não é? Faremos isso se houver necessidade, e às vezes há, faremos isso se Deus assim o permitir. E às vezes, aí vai muito da sensibilidade pastoral, perceber, né, o nível em que está a sua congregação. Porque não adianta ele querer, né, pregar alguma coisa que o seu auditório não tem condições de acompanhar. Então, ele precisará ter sensibilidade para perceber em que nível está a construção da sua igreja, dos membros da igreja, e se houver necessidade de voltar aos princípios elementares, que volte. A Nova Canaã está voltando. Eu escrevi uma série, estou escrevendo, falta ainda o curso 6 de uma série de 7 cursos, em que eu estou apresentando as bases da fé cristã. Porque eu percebo que as pregações de púlpito, as pessoas têm dificuldade de acompanhar. Elogiam o sermão, reconhecem, né? Ah, que legal, mas eu não estou aí para isso. O que eu me dou conta é que o sermão não está alcançando o coração. E se não alcança o coração, não alcança a vida. Se não alcança a vida, não há mudança. E aí tem que saber por quê. Por que essas pessoas se tornaram tardias em ouvir? E se elas se tornaram tardias em ouvir, talvez a gente tenha que dar um passo atrás e voltar aos fundamentos. Não há nenhuma crise, não há nenhum problema quanto a isso. A questão aqui não é criticar, não, nada disso. É questão de entender qual é o nível da igreja e suprir essa necessidade no nível em que ela se apresente. E aqui o autor diz, olha, se Deus permitir, ou seja, ele basicamente ele está falando sobre isso, né? Mas ele diz se permitir, que faremos isso se Deus assim nos permitir. Pois é impossível, aqui ele entra numa parte que exige, né, muito de quem ouve e de quem lê, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Aqui há uma boa base, né, para aqueles que defendem que o crente perde a salvação. Mas eu entendo que o que o escritor está colocando aqui para nós são não uma condicional. O que ele está dizendo aqui é que é impossível. O que é impossível? É impossível que uma pessoa seja iluminada, é impossível que uma pessoa experimente dom celestial, é impossível que ela se torne participante do Espírito Santo, é impossível que ela experimente a boa palavra de Deus, é impossível que ela experimente os poderes do mundo vindouro e ela caia. Por quê? Porque se ela cair, e aí nós voltamos lá ao que a gente viu no capítulo 3 e 4, se ela cair, ela vai estar afirmando que ela não experimentou essas coisas. Por esta razão, ela permanece rejeitando, ou seja, ela permanece na condição de incrédulo. E se ela permanecer na condição de incrédula, ela não pode ser renovada para o arrependimento, ou seja,
tudo aquilo que ela já conhece, mas que não foi suficiente para trazê-la à fé, e não foi suficiente porque ela está desprezando, e sendo que essas coisas são as únicas capazes de produzir a fé, mas não está produzindo, então é impossível que elas sejam renovadas. Não há possibilidade de que essa pessoa seja renovada, porque ela está desprezando o único caminho que poderia dar a ela a vida. Então, ela permanece na sua incredulidade. Ele vai usar aí uma metáfora agora, dizendo o seguinte: pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e aqui uma metáfora para a pregação das boas novas, a palavra viva e eficaz, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Então, veja, há uma resposta. Você tem a chuva que cai sobre a terra e uma terra que responde, né? Aí ele diz assim: mas se produz espinhos e ervas daninhas, ou seja, a mesma chuva caiu. É o que ele disse lá em 4:2. As boas novas foram pregadas a nós, assim como foi pregada a eles. A diferença é que nós cremos e eles não receberam a palavra acompanhada de fé, ou seja, eles não creram. Então, se essa terra sobre a qual cai a chuva, mas ao invés dela responder de modo adequado à chuva, pelo contrário, ela produz aquilo que, deixada por si mesma, ela é capaz de produzir, ou seja, ervas daninhas, então ela está simplesmente revelando a sua própria natureza. Ou seja, a natureza da terra, deixada por si mesma desde a queda, é produzir ervas daninhas. Se você mora numa casa que tem quintal, você tem lá um terreno no fundo da sua casa. Se você ficar olhando da janela para aquela terra, o máximo que você vai conseguir ver lá é ver mato crescer. E vai chover, a chuva vai estar lá. Mas se você não descer lá, não pegar uma enxada, não carpinar, não arrancar as ervas daninhas, não semear alguma coisa ali, a terra por si mesma não vai produzir. Assim, o ser humano por si mesmo não pode produzir salvação. Quando, mesmo a chuva caindo, a pregação das boas novas chegando, ele manifesta ervas daninhas, ou ele manifesta aquilo que ele é por natureza, aquilo que ele pode produzir por natureza, é porque, como essa terra aqui, ao invés de responder produzindo fruto, o fruto desejável, ele está produzindo o fruto da sua própria natureza, ou seja, ele está rejeitando, né? Ele vai dizer aí, né? Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, seu destino a ser queimado. Então, por essa ilustração, essa metáfora que ele usa, nos ajuda a entender o que ele quis dizer antes. Então, ele não está falando de uma terra que recebeu chuva e respondeu, né? E depois deixou de responder. Não, ele está falando de dois momentos, duas terras. Uma terra que recebe chuva e produz fruto adequado, correspondente, e uma terra que recebe a mesma chuva, mas não responde, ou segue produzindo aquilo que, por natureza, ela é capaz de produzir, ou seja, ervas daninhas. Então, obviamente, aí não houve conversão, porque não houve resposta. Ele foi duro com os seus leitores ou ouvintes, e agora ele vai pisar no freio um pouco,
né? E vai adotar um tom mais pastoral, um tom mais exortativo, né? E ele diz assim, mais de vós, ó amados, veja que linguagem pastoral gostosa de ouvir, mais de vós, amados, parece João falando, né? Ainda que falemos assim, ele reconhece que ele está falando duro, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. O que o autor está dizendo aqui? Ele está reconhecendo que eles são crentes. A igreja. Não está dizendo que todo mundo que está ali é crente. Ele está reconhecendo que a igreja ela é formada por verdadeiros convertidos. E que evidência ele tem disso? A mesma evidência que o Tiago cobrou lá em 1:27 da sua carta. A religião pura e verdadeira é esta, que visita a viúva e os órfãos nas suas necessidades. Porque ele trabalha essa coisa, né, da fé morta e a fé viva. A fé viva é uma fé que vive, é uma fé que anda, é uma fé que produz, né? E produz compaixão, produz misericórdia, produz ação em benefício do próximo, é um bom samaritano, né? Produz esse movimento. A religião que não produz isso é uma religião falsa por si, né? Na linguagem do Tiago, é uma fé morta, não produz vida, né? Não sai vida dali. Então, ele está dizendo aqui que ele viu, ele é testemunha de que essa igreja é formada por crentes convertidos, por gente de verdade, gente de Deus. Por quê? Porque ele viu o trabalho e o amor que eles mostraram para com o nome do Senhor. E de que forma eles fizeram isso? De que forma eles comprovaram que eles tinham um verdadeiro amor por Deus? Eles serviram os santos. E ainda continuam servindo. Ou seja, eles romperam com a incredulidade, eles tiveram acesso à fé, eles tiveram acesso ao descanso de Deus pela fé. E como eles continuam servindo, então eles continuam no descanso, ou seja, eles continuam na confiança, com a sua confiança depositada em Deus. Agora, o autor fez eles olhar um pouquinho para o passado e agora vai fazê-los olhar para o presente e para o futuro. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado. Mostre agora o mesmo esforço dedicado. Aí ele já está apelando para o cada um. Ele fala no geral para a igreja, o que a igreja é, o que ele vê que a igreja é, as evidências de que é a igreja de Deus, de que é a igreja de salvos por Jesus Cristo. Mas ele sabe que no meio da igreja tem gente que não é. Aí, então, ele diz, olha, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, agora e até o fim, ou seja, perseverantemente, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes. Indiferença aqui, irmãos, as pessoas dizem assim às vezes, né? Qual é o oposto do ódio? Qual é o oposto do amor? É o ódio. Não é. O oposto do amor é a indiferença. A indiferença é o oposto do amor. E ele está dizendo aqui que se nós não praticamos, né? Se nós não mostramos o nosso amor para com Deus, servindo os santos e continuando servindo, se cada um de nós não estiver nesse mesmo esforço, se nós não andarmos nessa direção,
nós nos tornaremos indiferentes, ou seja, nós sairemos do amor a Deus, que é demonstrado pelo serviço ao próximo, e passaremos para o oposto do amor, que é a indiferença. Para que não vos torneis indiferentes, mas, pelo contrário, sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. É assim que se traduz a vida cristã. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar, e disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo que vem desse empenho de Deus, não apenas de fazer a promessa, mas, entre aspas, aí, né, fazer um esforço para nos convencer de que ele vai cumprir o que prometeu. E esse esforço é feito por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta: o juramento e a promessa. A promessa, quando Deus a faz, ele não deixa de cumprir. E o juramento, quando Deus jura, é impossível que Deus quebre o seu próprio juramento. Então, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, essa esperança é para nós âncora da alma. Onde está a firmeza dos crentes? A firmeza dos crentes não está no eu tenho fé, eu exercito minha fé, eu fico livre da doença. Esse é um paradigma, né? Muito utilizado. A esperança dos crentes, que é âncora para a alma, ou seja, aquilo em que você pode realmente se firmar, é segura e firme. É segura e firme. E quem é esta âncora? Senão aquele que entrou no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós, como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele volta ao seu assunto deixado lá no capítulo 5, verso 10. Quem é a nossa âncora, né? O salmista orou certa vez dizendo, né? Leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Quem é a rocha? O Paulo, em 1 Coríntios 10, diz que a rocha mencionada na peregrinação de Israel pelo deserto era Cristo. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Aqui não é rocha, mas é âncora. Âncora segura e firme. Podem vir a tempestade, podem vir os ventos fortes, mas a alma estará segura e firme, porque ela tem uma âncora. E essa âncora é Jesus, que entrou por nós como precursor do outro lado do véu, além do véu, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui no capítulo 7, ele vai voltar a esse tema que ele adiou e vai trabalhar aí essa questão, porque é muito importante que, para que os crentes, membros
da sua congregação deixassem aqueles elementos rudimentares lá, né, que ele mencionou como sendo o arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, para que eles deixem os aspectos elementares do ensino de Cristo, é necessário que eles recebam alimento mais sólido. Mesmo sabendo que eles tinham se tornado tardios em ouvir, e por isso ainda careciam de receber leite, ele dá o leite, mas ele não abre mão também de dar alimento sólido. Por quê? Porque uma criança, com o passar do tempo, que só recebe leite, ela nunca vai estar preparada e pronta para o alimento sólido. Assim como acontece com o nosso desenvolvimento humano, é necessário que se comece com leite, mas é necessário que vá se adicionando alguma coisa mais sólida para ir nos preparando, né, para alimentos mais sólidos ainda. Então, o autor, embora ele reconheça que eles se tornaram tardios em ouvir e por isso são crianças e carecem ainda do leite, dos aspectos elementares do ensino de Cristo, ele não poupa os membros da sua congregação de receber o ensino também sólido da palavra de Deus. Porque se esses crentes aí não entenderem quem é Jesus e a superioridade do sumo sacerdócio de Cristo sobre o sumo sacerdócio da casa de Arão, se eles não entenderem isso, eles vão ser condenados a serem crianças, a serem crentes frágeis. E, obviamente, nenhum pastor quer isso. E esse pastor aqui, que está escrevendo ou pregando esse sermão, quer dar esse alimento sólido para a sua congregação. Eu não vou entrar no capítulo 7 agora, porque falta muito pouco tempo, e eu entraria para deixar vocês aí pela metade, então não vou entrar. Então eu vou parar por aqui e vou abrir, temos aí 9 minutinhos. Se você tiver alguma contribuição, alguma palavra, alguma pergunta, você pode usar esse momento aí para a gente dialogar um pouquinho. Pastor, boa noite. Sim. Boa noite, irmão Valmir. Assim, eu me perdi um pouquinho aqui na explicação do verso 5 até o verso 7. Só tem como o senhor fazer uma retrospectiva aí para a gente? Do capítulo 6? É. Tá. Então, esse texto, essa parte aí da carta aos Hebreus, é uma parte complicada, né, em termos de interpretação, mas o que nos ajuda a entender o que ele disse aí do verso 4 até o verso 6 é a metáfora que ele usa nos versos 7 e 8, né, da chuva e da terra, e o que cada uma produz, né? Então, como ele vem dizendo desde lá do capítulo 4, verso 2, que a palavra, as boas novas que foram pregadas a nós, é uma terra. É a mesma boas novas que foram pregadas a eles, é outra terra, né? Só que eles não a receberam com fé, acompanhada com fé. Ou seja, eles seriam, então, essa terra do verso 8. É uma terra que recebe a chuva, mas produz espinhos e ervas daninhas. Então, esses são aqueles que, apesar de receber a chuva ou receber a pregação do evangelho, eles até podem se simpatizar com o evangelho, eles podem até gostar de certos aspectos do povo, da igreja, e etc., e eles acabam entrando para a igreja, né? Mas eles permanecem incrédulos.
porque eles vão permanecer naquilo que eles são por natureza. E o que nós somos por natureza à parte de Cristo? Nós somos pecadores. O que nós vamos produzir? Vamos produzir coisas que se alinham com o pecado, que se alinham com a incredulidade. Mas ele disse lá também no capítulo 4 que essa mesma palavra que foi pregada a nós e pregada a eles, e eles não a receberam acompanhada de fé, nós cremos. Ele faz essa afirmação, né? Ele diz assim, porque somos nós os que temos crido. Veja, nós recebemos as boas novas e nós cremos. Nós, os que temos crido, entramos no descanso. Então, esse nós aí, os que temos crido, combina, né, confere com a terra do verso 7, que é uma terra que recebe a chuva, absorve a chuva, né, e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada. Isso combina com o que ele entende da igreja no seu todo. Ou seja, nós cremos. As mesmas palavras foram pregadas a nós, foi pregada a eles. Eles não receberam com fé. São a terra do verso 8, que recebe chuva, mas continua produzindo ervas daninhas. Nós cremos. Então, nós somos aqueles do verso 7, que é a terra que recebe a chuva e produz fruto útil para aqueles por quem ela é cultivada. Então, isto é uma explicação do que ele disse no verso 4 a 6, quando ele diz, porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, né? Então, aqui é a terra do verso 8. Recebeu tudo isso de chuva, né? Mas não creram. Né? Esse cair aqui combina com aquela exortação que ele disse lá no capítulo 3, quando ele diz para nós assim, né? Que alguns de vocês, ou perdão, no capítulo 4, verso 1, né, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Ou seja, receberam a chuva, mas caíram, ou seja, falharam. E o falhar aqui é permanecer na incredulidade. Caíram, sejam outra vez renovados. Por que é impossível que eles sejam renovados? Porque eles estão rejeitando a única chuva que é capaz de fazer a terra deles brotar, que é o Evangelho. Se nós rejeitamos a pregação do Evangelho, não há como nós sermos salvos, né? Porque, como disse Paulo lá em 1 Coríntios 1, 21, aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E lá no capítulo 10 de Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, se eu rejeito a palavra viva e eficaz, se eu me torno tardio em ouvir, né, a palavra viva e eficaz, então não há esperança de salvação para mim. Então aquela palavra de Jesus, quando ele fala lá no capítulo 15 de João, ele fala que vós foste chamados para que produzis frutos. Não é esse mesmo texto? Isso, verso 16. Não é 16? Isso. Porque posso ler? Pode, capítulo 15, verso 16. Deixa eu ir. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome,
ele vos conceda. Então, aí é uma terra que, é igual o senhor falou, né? Recebeu a chuva, né? E essa terra passou a ser produtiva. Quer dizer, a fé viva, né? Que o senhor explicou. É uma fé que anda, uma fé que edifica, né? Que produz. Está certo assim? É isso mesmo. Lembrando, né, que veja que tudo isso é efeito daquilo que ele disse em 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra que é viva e eficaz, que no capítulo 4, verso 2, ele chama de boas novas que foram pregadas a nós, assim como a eles, essa palavra, ela é produtora de fé. Quando Paulo diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso é dom de Deus, essa fé salvadora que é dom de Deus, nos é dada, nos é trazida para o coração pelo Espírito Santo, por meio da pregação da palavra, dessa espada viva e eficaz que penetra até a divisão de alma e espírito juntas as medulas. Então, uma vez que ela é pregada e ela é recebida, né, com fé, ela brota, ela gera uma nova criatura, ela faz nascer de novo. Essa mesma palavra, e aí o contexto do capítulo 6 aqui é uma advertência para os crentes, para a igreja como um todo, é que ela precisa continuar ouvindo essa mesma palavra. Veja que ele repreendeu os membros da igreja, dizendo, vocês se tornaram tardios em ouvir. Então, para essa fé crescer, se desenvolver, aperfeiçoar, é necessário que esse crente continue sendo abastecido pela palavra. É essa palavra que despertou a fé inicialmente, é essa palavra que vai robustecer essa fé, vai aperfeiçoar essa fé, vai fortalecer essa fé. E quando, como aconteceu com a geração lá do deserto, se você não recebe, não acolhe essa palavra, então você permanece na incredulidade. Mas se você acolhe a palavra, mas depois você se torna tardio em ouvir, você não cresce. Então, a mesma palavra que produz o novo nascimento, né, que traz a fé, é essa mesma palavra que precisa ser continuamente ouvida, acolhida, crida, para que essa fé amadureça, aperfeiçoe e se torne cada vez mais uma fé viva e frutífera. Muito bem. Alô, pastor, obrigado. De nada. Bom, terminou nosso tempo, devolvo para você, Marta. Não sei se é a Marta que está... a Marta. Okay. Devolvo para você. Deus abençoe, boa noite, bom descanso a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe, boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite, boa semana. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.